Olá, boa noite a todos os metrologistas. Mais uma live do nosso Entec Metrologia, que é o encontro técnico de metrologia, com várias discussões. E hoje, o tema de hoje, dessa live, é metrologia dimensional. E na metrologia dimensional, nós vamos estar juntos nessa noite com o Márcio Machado da Auna Meteorologia e com o Marlon Martins, que é um especialista nessa área da medição, nessa área da meteorologia dimensional. E nós vamos estar aqui discutindo, conversando sobre vários assuntos nessa questão da incerteza de medição, dos erros, de todos os aspectos importantes que devem ser considerados nessa questão aí da metrologia dimensional. Então, na verdade, essa live estava, o horário oficial às 20 horas, mas a gente está começando aqui um pouquinho mais cedo, mas eu vou aguardar aqui os nossos amigos e o convidado daqui a pouco aparecer aqui e entrar na live, tá bom? Mas, de qualquer maneira, essa sequência de lives que a gente tem feito é justamente um projeto, né, que é um movimento que a gente chama Entec Metrologia, essas lives faz parte desse movimento, e nós vamos ter o primeiro grande encontro, que vai acontecer em abril, nos dias 12 e 13 de abril, durante a parte da tarde e noite. É um evento online, com palestras técnicas de discussões, e que vai ser, são 2 dias de bastante conteúdo, troca de informações com palestrantes das várias empresas, diversas áreas, dos diversos campos da metrologia, mas com o foco, esse primeiro encontro, o foco são atividades da metrologia ligadas à questão de calibração, ensaio de equipamentos, de produtos. Então, são laboratórios que estão voltados, né, para esse tipo de atividade, né? Então, vamos ver aqui o nosso primeiro convidado de hoje aqui. Ver se daqui a pouco ele vai estar presente aí. E depois vamos aguardar o Marlon também. Então, Márcio, boa noite. Boa noite, como está? Tudo bom? Tudo bem. Já temos aí um convidado. Cleitos entrou aqui e eu estava trocando umas ideias aqui, já antecipando as coisas que a gente vai trabalhar aí no nosso evento, do Entec. Legal. E o nosso convidado principal da noite de hoje, Marlon, ainda não apareceu, mas como a nossa live estava marcada para as 20, vamos aguardar. Falta mais 7 minutos para a gente mas tudo bem. Começar aqui. Mas, Márcio, então como é que está a expectativa aí? Que, na verdade, nós estamos organizando, trabalhando, mas somos palestrantes também, somos conteudistas disso, então tem uma expectativa dos 2 lados, né? Dos 2 lados, trabalho técnico dos 2 lados. Organizar as coisas e trabalhar no conteúdo que a gente vai para aí para o pessoal. Exatamente, vai trabalhando, vai olhando um pouco como está, ajeita um pouco aqui, ajeita um pouco ali, que nunca fica bom, né? Nunca fica do jeito que a gente quer, né? Não tem jeito, né? Vai procurando a perfeição sempre. Se a gente não parar de vez em quando, o Intec só sai em 2080, mas a gente tá bem interessante. Eu acredito que vai ser algo bem interessante, tá, Pedro? A gente está precisando até depois ver um pouco, conversar um pouco, porque eu estou separando vários documentos aqui, né? Para que nós possamos estar disponibilizando aos participantes também.
em diversas áreas, com diversos assuntos. Estou estudando aqui, vendo aqui algo novo para todo mundo, inclusive para você a possibilidade de nós colocarmos aqui mini cursos também, né, deixar isso disponível para o pessoal. É uma possibilidade, a gente ainda tem tempo de preparar alguns, então eu acredito que vai ser um evento bem legal, né, principalmente depois, né, que esse material vai ficar disponível para os inscritos, né? Então, ou seja, eu acredito que vai ser algo bem interessante. Acho que vai ser algo bem legal para estar disponibilizando e passando para as pessoas, né, para a sociedade e para a empresa, o quanto a metrologia é importante, né? Eu inclusive fixei aí agora o nosso site, o site do evento, né, tecmetrologia.com.br, está fixado aí para as pessoas olharem, aqueles que estão aqui conosco hoje, né, irem lá visitar a página do. Na verdade, o Intec é um movimento, né? É um movimento Exatamente. que a gente está. Um movimento da metrologia que nós estamos trabalhando. O encontro, que vai acontecer em abril, é um evento dentro desse movimento, que é o primeiro grande movimento. Mas a página do Intec está lá, ela está bastante interessante, que a gente está construindo, montando as coisas, e ali tem o link do evento. Então, quem estiver aqui presente, pode ir lá depois visitar, entrar, tem Tecmetrologia, e vai lá e já faz o seu cadastro para esse evento aí, né? Então, temos aí Não, não, pouco tempo. não só para o evento, né, mas como pode ser membro também, Ah, né? Então, ou seja, onde você vai ter muita informação, além do que nós vamos estar disponibilizando ao público, mas você vai ter algumas informações especiais, né, para quem for membro, né, para quem quer participar nos três níveis, né? uhum. Então, é algo que vai ser bem interessante, né? Troca de informação, alguns grupos que vão ser criados aqui ainda, né? Para que haja grupos de discussão e que esse movimento realmente possa ser bem interessante a todos, né? É. Eu vou. Engraçado, eu tinha falado com o Marlon, ele disse que ele tava liberado lá, mas eu vou mandar uma mensagem de novo aqui para ele pelo WhatsApp, dizer, ó, já estou aberto aí para ver se ele está com algum problema aí, mas se você fica à vontade aí para falar alguma coisa aí. Então, pessoal, qual a expectativa de vocês, tá, com relação ao evento? O que vocês esperam do evento? Gostaria de ouvir vocês algo bem importante. Tá? Peço desculpas a vocês, eu estou aqui finalizando um item rápido aqui relacionado ao Intec, antes de nós começarmos efetivamente. Mas eu queria, se vocês puderem escrever, seria interessante. O que vocês acham? O que seria interessante ter? O que vocês esperam? Eu gostaria de estar ouvindo vocês. Hum, Por enquanto, estou vendo aqui que não então, tem. só um, João, né? Não, só estamos nós aqui. Quem entrou aí depois acabou saindo. A Marlon tá. Tem 2 minutos ainda, né? Então. Não, mas é engraçado que ele me deu aqui boa noite no WhatsApp. Eu falei, posso abrir a live? Ele pode. Aí, mas até agora não entrou. Tem mais uma pessoa aí. Teve um aí que entrou, mas saiu de novo. Hein? Mas engraçado. O Marlon diz que já tá no Instagram e eu posso chamar. Como é que eu vou chamar ele aqui? Vamos ver.
Deixa eu fazer uma coisa aqui, só estamos nós aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Cadê a live aqui? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para o pessoal. Só estamos nós só, Pedro e você? É. Só, né? Entraram 3 pessoas, mas entraram e saíram de novo. Agora é que o Marlon apareceu aqui. Opa. Mas ele tem que me solicitar. É agora que ele solicitou. Fala, Marlon, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E vocês? Como está? Tudo bom? Tá no Tudo estúdio? bem? Tá no estúdio aí com a tela verde atrás aí, para poder botar um cenário de fundo? O que eu uso aqui para botar meu cenário quando faço aula ou faço alguma coisa diferente, aí eu uso esse cenário aqui no fundo para Cara profissional é outra coisa. fazer o chroma key. Não, mas ajuda, né? É bom usar esses recursos. Não, Isso é interessante. não tenha dúvida. Então, Marlon, você vai ter que estar incorporado aqui na nossa equipe aí para a gente poder fazer coisas profissionais aí no estúdio. Tá. Mas eu gosto bastante dessa parte. Não, pois é, eu sei disso. O Marlon, eu já apresentar o Marlon aí para o pessoal, nosso convidado aí da noite de hoje, dessa sequência de lives que nós estamos fazendo para o Intec. Marlon Martins, especialista na área da meteorologia dimensional, gerente técnico do laboratório LAFTEC, que não só da área dimensional, mas o laboratório ele, inclusive, é acreditado em outras grandezas, né? Na área de pressão, se não estou errado, massa, não é isso? Acho que é isso, Pressão, né? massa, torque, temperatura, umidade. Então, é um laboratório bastante extenso, quer dizer, o Marlon ele tem muito a contribuir para a gente. E também é professor, né? Professor nessa área da parte dimensional. Acho que matemática, eu me lembro que você falou uma vez, que você dava aula também, né? Matemática. De matemática. Sim, matemática. Dela no estado um tempo. Que bom. É. Então, Marlon, Você que bom que você está conosco aí, mas nessa sequência nossa de lives para esses assuntos. E você vai estar conosco no encontro, né? Justamente falar sobre a questão da meteorologia dimensional, dos aspectos da incerteza, né? Do tema principal desse trabalho do Intec vai ser os fatores de influência, né? Da incerteza nessa parte dimensional. Então, sem querer trazer a sua apresentação, o seu conteúdo todo para essa live de hoje, mas só para dar uma palhinha, tipo, qual é a importância da incerteza da medição nessa área dimensional, focando justamente essa questão da indústria, do processo produtivo. Qual é a importância disso? Bem, a importância da incerteza é que, assim, brincando com a palavra, né, a incerteza, ela é é como se fosse uma certeza de um resultado, né? O quanto você tem de certeza naquele resultado. E, nesse sentido, você não consegue ter uma medição sem estar associado com uma incerteza. Então, nesse sentido, ela é muito importante para a sua medição e para um resultado, né, da medição. Seja para qual for a área, né? Mas o que é importante? A gente nunca pode desvincular
um resultado, né, ou uma calibração, uma medição da sua incerteza. Né? A incerteza, ela é nosso, vamos dizer assim, ela é um intervalo de confiança. Então, para você ter confiança numa medição, você tem que saber que ele tem que ter um intervalo bem definido, né? E um intervalo bem definido é uma incerteza bem definida. Então, a importância nesse sentido é que, primeiro, né, a gente nunca pode desvincular uma medição da incerteza. Né? E para você ter um resultado de medição coerente, você precisa ter uma incerteza coerente. Né? Então, uma coisa sempre vai estar ligada à outra. Né? A medição e a incerteza, eu brinco que é o casamento perfeito da metrologia. Né? Que você não existe uma medição sem uma incerteza associada. Então, se esse casamento aí, se você quiser que esse casamento dure por um bom tempo e que o casamento seja saudável, os dois têm que trabalhar em conjunto. Tá certo. Me diz uma coisa, Malu, como é que você vê, tá? Porque, ou seja, a questão da incerteza, né? Ela é muito vista e tratada, principalmente no ambiente de laboratório, né? Isso é algo que a gente vê a todo momento, né? Mas quando a gente coloca isso na indústria, efetivamente, né? Porque a incerteza não é tão clara assim na indústria, né? Ou seja, eu ter o critério de aceitação, aplicar aquela incerteza e falar, não, olha, o equipamento está, até então ele mediu bem, tá bom, enfim. Como é que você olha esse impacto, né, na indústria como um todo? Assim, hoje em dia você não vai na indústria, você não vai ficar calculando incerteza. Né? O que o pessoal usa? Como você disse, o critério de aceitação. O critério de aceitação, quando você faz um critério elaborar o critério de aceitação, quando ele é bem elaborado, né, o critério de aceitação já está englobando a incerteza. Então, o seu critério de aceitação, ele já tem que considerar tanto um erro, vamos dizer assim, um erro do instrumento, a sua incerteza, e, se possível, alguma contribuição também que ajude o operador. Porque se você tem um critério de aceitação muito apertado ou muito fechado, a probabilidade de você errar, né, ou você aprovar uma peça boa, reprovar uma peça ruim é muito grande. Então, assim, quando a gente fala de incerteza de medição na indústria, no chão de fábrica, a gente meio que tem que colocar isso junto com o critério de aceitação. Dentro do seu critério de aceitação, você já tem que estar contemplando tanto o erro do instrumento quanto a incerteza. Então, você tem que estar com, vamos dizer assim, com esse intervalo de medição muito bem definido. E uma coisa que é importante também, primeiro que sempre tem que levar em consideração a incerteza, não só o erro, né? Quando você vai analisar um instrumento ou você vai fazer alguma medição. E outra coisa que é interessante é que, assim, às vezes o pessoal, primeiro você tem todo o seu instrumento na fábrica, depois que você vai desenvolver um critério de aceitação. Mas, na verdade, tinha que ser o contrário, né? Primeiro você tem que ter uma tolerância. Em cima dessa tolerância, você vai desenvolver um critério, né, para o seu instrumento. Em cima disso que você vai comprar o instrumento adequado para aquela tolerância que você vai medir. Então, eu acredito assim, quando você tem, nesse sentido da incerteza ser importante para a indústria, quando você conhece muito bem aquilo que você vai medir, aí você tem uma base importante para você saber desenvolver um critério, né, ou elaborar um sistema de medição que seja coerente e capaz. Acho que sem você conhecer muito o que você está medindo, você fica perdido, né? Então você não consegue elaborar um critério de aceitação, ou se você elaborar um critério de aceitação muito apertado, você vai gerar muito custo com manutenção. Se você fizer um critério de aceitação muito aberto, você vai ter muito custo com peça que pode estar indo errada para o cliente. Então você tem que chegar no meio termo. Acho que você conhecendo bem o seu sistema de medição, né, você consegue desenvolver tanto essa parte do critério, né, absorvendo a incerteza, quanto fazendo as medições corretamente, tá? Então, isso é algo que a gente percebe muito, né? Eu acredito que é algo que a gente pode estar trazendo aqui para o bate-papo hoje, né? As empresas hoje, parece que a gente sente que ela tem uma dificuldade muito grande em conhecer efetivamente o que está medindo, né? Você que vive a questão do laboratório, né? Tá aí. Qual é a tua percepção disso? Quanto isso pode influenciar efetivamente ou influencia efetivamente no resultado da empresa como um todo? Porque nós temos, ou seja, é bem aquilo que você falou, né? A gente precisa, para definir um instrumento, a incerteza desse instrumento todo o processo, a gente precisa conhecer o que está medindo efetivamente, né?
E o que a gente percebe muito é bem isso, né? Primeira pergunta que você chega lá e pergunta, vem cá, quais são os limites do teu processo, né? Até onde interfere ou não, né? É sempre aquele assim, né? Será que eu sei? Né? Como é que... Né? Qual é a tua percepção? Você no dia a dia está indo às empresas, olhando isso de perto, efetuando a calibração dos instrumentos, como é que você percebe o resultado final na empresa? Quanto a empresa poderia estar ganhando ou perdendo com isso? Bem, é interessante, né? Porque assim, normalmente o pessoal tem o critério de aceitação para atender um requisito de auditoria. E Auditoria, né? esquece do real motivo de você ter um critério de aceitação, né? De você estar com o seu processo controlado. E o pessoal, muitas vezes o cliente fica bravo quando você reprova um instrumento, né? Mas a questão não é você reprovar ou não o instrumento. A questão é se, primeiro, aquele critério de aceitação está correto. Né? Então, antes de você, tem que fazer toda uma análise. Né? A análise crítica é muito importante nesse sentido. Você tem que, igual eu falei, então você vai analisar lá, esse instrumento mede qual o processo, qual a tolerância do processo. Esse critério de aceitação está coerente? Ah, não está coerente. Como eu deixo ele coerente? Né? Você tem que correr um pouco atrás dessas informações. Porque só você criar, assim, o critério de aceitação não é um número mágico. Você não, igual assim, muitas vezes o cliente fala assim, qual que é o critério de aceitação para tal item? Aí eu falo, não dá para mim desenvolver o critério, eu posso te ajudar a criar o seu critério, mas eu não posso criar o critério para você, porque o critério, cada processo produtivo tem o seu. Igual, você vai fazer um cabo de vassoura, pode errar em 1 milímetro, mas se você fizer um pino padrão, você não pode errar nem em micron. Então, você não pode, igual eu falei, o critério de aceitação não é um número mágico. E nesse sentido, eu acho que, igual eu falei, se você faz um critério muito fechado, você pode estar perdendo, né, você pode estar reprovando um instrumento e gerando muita manutenção. E se você faz um critério de aceitação muito aberto, você pode estar reprovando alguma peça que estaria boa, ou aprovando uma peça que estaria ruim. Então você tem que tomar cuidado nesse sentido. O critério de aceitação, acho que assim, é uma ferramenta meio que assim, vamos dizer assim... Dois gumes, né? A gente não... mas assim, é muito importante para a medição. Porque como que você passa o instrumento para um operador e o operador não sabe, vamos supor, se você não passa um critério de aceitação, ou se você não passa um limite que ele pode trabalhar, se aquela peça que ele mediu está aprovada ou reprovada. Então, normalmente você usa, o que a gente, assim, falando assim, mas a gente faz o quê? Você pega as tolerâncias do processo e desconta lá um valor para você usar como tolerância. Aí o operador vai trabalhar numa faixa de tolerância descontando já o erro e a incerteza do instrumento. Aí fica um pouco, se você pensar nesse sentido, fica bem mais coerente e bem mais seguro na hora que ele vai medir. Então ele sabe que ele vai trabalhar dentro daquele intervalo. E esse intervalo ajuda ele a tomar as decisões. Então, se caso ele ficar com alguma dúvida, aí você pode pegar um outro instrumento que seja um pouco mais preciso e medir a peça. Mas se ele estiver trabalhando dentro daquele intervalo, com um critério de aceitação bem definido, você não vai ter esses tipos de problema, né? Sim. Você falou uma coisa interessante, que é a questão da tolerância, que ainda existe muita confusão, muita dúvida com relação a essa questão de tolerância, erro e incerteza. Porque a indústria de metal mecânica, de processo de fabricação, ela sempre, acho que, se eu não estiver errado, sempre trabalhou muito com essa questão das tolerâncias, justamente para você poder ter, né, encaixes, processo de usinagem, tudo isso você tinha que ter aquelas tolerâncias definidas, e normas, inclusive, para que você pudesse fazer isso. Só que agora, com essa questão que a gente está trabalhando mais, que os instrumentos de medição você tem incerteza, a medida tem uma incerteza, você pode ter erro de medição, então existe ainda uma confusão, está dentro da tolerância, está tudo bem, né? Mas a gente sabe que isso pode dar problemas sérios, né? Eu vejo bem por aí também, né? Você tem problemas,
bem complicado, e que pode resultar em, né, e que eu acho que é o bom que a gente pode estar trazendo aqui também, né, é o quanto isso custa para a empresa, né? Uma conta difícil, né, da gente, que é bem complicada, a gente sabe que é cara, mas depende de cada processo, né? É bem isso, né? Ou seja, primeiro a gente definir, né, ter bem claro o que significa cada item desse, né? E quando a gente tem essa definição, como o Marlon colocou, né, você ter os critérios, a incerteza, o quanto isso custa para a empresa, né, o quanto isso pode gerar de prejuízo. Né? Se você tiver, por exemplo, se você considerar a incerteza estiver fora, você pode ter um prejuízo muito grande. Então, o quanto isso custa? É uma conta complicada fazer às vezes. Né? Ano passado eu dei um treinamento de análise de certificado. E eu tentei fazer assim bem dos primórdios, sabe? Aí fiz quando você analisa um desenho, para você, em cima do desenho, você achar tolerância, em cima da tolerância você criar o critério, em cima do critério você ir comprar um instrumento de medição. Aí muita gente ficou me perguntando de onde que eu tirei a tolerância, né? A tolerância é do seu processo produtivo. Quem define a tolerância é a sua engenharia, o seu departamento de desenvolvimento. Então tem todo mundo trabalhar alinhado. Se o pessoal essa informação da tolerância não é disseminada, aí fica mais complicado ainda. Como que você vai ter um critério de aceitação? Como você vai trabalhar a medição se você não sabe nem de onde que vem a tolerância? Né? Então é importante. Todo mundo tem que falar, todo mundo tem que estar trabalhando assim, o barco tem que estar remado e todo mundo remando para o mesmo lado. E essas informações têm que ser disseminadas, né, para o pessoal da metrologia principalmente. A metrologia, a engenharia, o processo de desenvolvimento tem que trabalhar lado a lado. Porque às vezes a tolerância pode ser muito apertada, ou dependendo do que for, a metrologia pode auxiliar nesse processo de desenvolvimento da tolerância também, né? Sim. Verdade. Outro dia eu vi você, eu assisti um pouco também de uma live que você fez, porque você estava junto do Vinícius, da GM. O Vinícius vai estar com a gente também aqui semana que vem. E aí eu me lembro que até você mostrou um paquímetro que tinha um erro, né? Um erro, não sei se era um erro de zero, algum paralelismo, isso o detalhe eu não sei. E que aquela história, se você não faz a calibração, você não consegue identificar isso, né? E esse erro, você medir uma peça com esse erro, ela pode ser problemática se você não souber o erro. Se você souber, de repente você compensa, né? Uhum. Você corrige. Né? Então, essa questão de erro e incerteza ainda é uma coisa que a gente precisa disseminar e deixar bem claro, né, para o pessoal que usa o equipamento, o usuário, porque isso ainda é uma dúvida. Eu sei porque eu dou aula sobre isso, eu vejo sempre que existe essa dúvida, essa incerteza com relação a esses conceitos. Né? Sim, muita. Aquele paquímetro lá, o que acontece? Ele foi impresso errado. Então o número 4 e o número 5 está invertido. Então, quando você pega o paquímetro, o pessoal pensa que é brincadeira, mas eu levei ele porque eu estava dando treinamento lá e eu levei ele para o treinamento, eu não trouxe hoje. Mas assim, se você pega ele está com o número 4 e 5 invertido. Então qual que é o problema daquele paquímetro? Se você compra um paquímetro novo e você não faz uma análise naquele paquímetro, não manda calibrar, por exemplo, se dá na mão do operador, o operador vai medir uma peça de 50 milímetros, ele mede com 40, já dá um baita problema, né? Imagina, o cara vai reprovar um monte de peça que estaria boa, com 10 milímetros de erro. Quer dizer, você vai falar, pode pegar, mas se tiver com pressa, ou às vezes você está na batida da produção, você só vai medindo. Né? Aí às vezes quando você vai ver já é tarde, já perdeu um monte de peça, já tudo medido errado. Então tem muito esse problema, né? Então se você não calibra o seu instrumento, você pode tá correndo um sério risco. Tudo que a gente está falando aqui vai tudo por água abaixo. Você tem que partir você tem que partir do princípio que você já está calibrando o seu instrumento. Né? Você não calibrar o instrumento, você já desmorona toda a sua cadeia. Você não está participando nem do sistema internacional, né? Você está fora da cadeia do SI. Isso, interessante o que você falou, né? Porque o exemplo que nós estamos usando é um paquímetro que foi impresso errado, né? Então, quer dizer, teoricamente, você olha para o paquímetro, você vê, né, a impressão, né?
Imagina os transmissores, né, de pressão, temperatura que você não vê, né? Ele não tem a indicação, são os transmissores cegos, né? Quer dizer, você nem percebe, você nem faz ideia do que ele está medindo efetivamente, né? Normalmente você vê isso quando você instala, faz o teste inicial e na sala de controle, algum outro local lá, o CLP, vai lá e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Mas até então o problema que você causou, ou pode ter causado, é muito grande. Sim. Às vezes você pode liberar uma linha que está com problema e você nem está sabendo, né? Sim, exatamente, né? É porque, na verdade, o pessoal da instrumentação nem vê isso, né? Porque o tamanho, a importância que isso tem, né? Quando vê, é um outro setor que está acionando, enfim, está avisando. É por isso que eu acho que assim, a metrologia, e acho que em tudo, né? Como se fosse a matemática, assim. A metrologia é a base. Se os setores não trabalham em conjunto com a metrologia, né? Sem fazer a calibração, sem fazer o critério de aceitação, sem fazer todo esse desenvolvimento sistemático de análise de resultados, você acaba tendo prejuízo de alguma forma. Porque não tem como você ter resultados sem conseguir medir, ou sem saber o que você quer, né? Como que você vai saber? Não é aquela frase lá do Kelvin, que fala que você só tem conhecimento daquilo que você mede? Então, eu acho que vai nesse sentido, que você só vai ter um conhecimento profundo sobre aquilo que você está produzindo se você mede. E mede corretamente, né? Faz a calibração dos instrumentos, analisa a incerteza, né? Como eu disse. Então, você tem. Uma coisa vai puxando a outra, é uma linha aí que não tem fim, você vai puxando e não acaba, não termina nunca. E assim, a gente que trabalha com isso, né? A gente é suspeito para falar, porque a gente gosta bastante, né? Mas assim, é uma coisa. A gente é uma coisa importante, né? Assim, tá no nosso dia a dia. Só que tá tão, assim, na prática tá tão intrínseco que você não percebe. Porque você pesa todo dia, você vai comprar pão, até um pãozinho que você compra na padaria hoje é pesado. Então, todo dia você pesa. Essa balança tem um erro, como o professor falou, né? Tem um erro, tem uma incerteza. Mas aquilo, ele na prática, na balança, ele é, vamos dizer assim, tão pequeno que você desconsidera na hora de pesar. Mas mesmo assim, ele está lá. Né? Esse erro, essa incerteza estão lá. Só que eles são, vamos dizer assim, a metrologia legal deixa ela de uma forma que não vai te prejudicar. Né? Então, isso acaba passando despercebido por você. Por um lado é bom, mas por um lado é ruim, porque às vezes quando você vai na indústria, o pessoal não tem esse sentido do instrumento ter um erro e uma incerteza. Não existe valor zero na metrologia, né? Sempre tem você sempre vai ter uma incerteza, sempre vai ter um intervalo de confiança, né, com os graus de liberdade lá que você precisa, para você conseguir medir corretamente e com uma certeza, né? Com uma certeza que vai te garantir que o seu processo produtivo está ok, que você vai entregar um produto de qualidade, tanto para o seu cliente quanto para o uso geral do mercado, né? Sim. Diga, Paulo, por favor, Pedro. Não, pode falar aí. Não, seguindo essa linha, né? É onde a gente consegue. Eu vejo isso até com uma certa preocupação, né? E aí eu queria ouvir vocês, mas ou seja, a metrologia é tão importante no dia a dia, né? E aqui a gente está falando muito de indústria, você tem indústria, mas a metrologia é bem isso, né? Ela está em todo local, né? Ela está na indústria, quando você está fazendo ali um parafuso, uma rosca, fazendo uma perfuração, petróleo e gás na farmácia, no ambiente médico hospitalar, né, onde você tem ali medição. Você chega no hospital, mede a sua pressão, aquele esfigmomanômetro que está ali, ele é o ponto de partida para saber o que vai fazer com você, né? Ou com o paciente. Sim. Né? Ele ali, o termômetro, ele é o ponto, olha, do que eu olhar aqui é o direcionamento que eu vou dar para esse paciente que está aqui, né? Então, ou seja, a metrologia ela tem essa importância, né? E quando a gente volta ao ponto inicial da incerteza associada a isso, né, é algo que, não sei vocês, mas eu fico muito preocupado, né? Não, a gente acaba relevando às vezes, mas eu fico muito preocupado. Tem algumas situações onde as variações elas são tão pequenas, imperceptíveis, elas existem, mas às vezes você não consegue perceber isso lá no
campo na indústria. Vamos pegar um exemplo por exemplo, a influência de temperatura. Você está num laboratório, numa condição padronizada, controlada de temperatura, então você tem uma peça, um instrumento. Vamos voltar no paquímetro, que é um instrumento mais simples. Você tem a dilatação térmica do material em função da variação de temperatura. Aí você calibra no laboratório em situações, né, controladas direitinho, você sabe qual é o coeficiente de dilatação, mas você está controlado ali, beleza. Só que aí o cara leva isso para o campo, leva isso para outro lugar. E aí a temperatura não é a mesma, né? Se for aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai trabalhar 40 graus, 45 graus de o paquímetro de 1 metro vira de 2 metros na produção. Eu outro dia até mostrei para o Márcio mais ou menos isso. A temperatura que estava no painel do meu carro lá, 45 graus, né, indicando, nossa senhora, imagina. Mas só que a gente sabe também, por exemplo, que o coeficiente de dilatação térmica desse material, ele é muito baixo, né? Então, dependendo da medição, isso pode não influenciar, mas dependendo da situação, pode, né? Medidas mais críticas, você tem que tomar esses cuidados. Então, você tem que ter essas compensações, a pessoa tem que conhecer um pouco disso também, né? Não, sim, e às vezes você acha que o paquímetro é um instrumento, vamos dizer, porque o PAC do paquímetro é de grosseiro, igual o PAC do paquiderme do elefante, né? Que é medidas grosseiras, né? Mas mesmo o paquímetro, você tem que tomar vários cuidados para fazer uma medição. Porque se você tomar cuidado, igual o senhor está falando da dilatação térmica. Mas e o erro de AB, né? Se o cara apertar muito lá o paquímetro na hora de medir muito perto do bico do paquímetro e apertar muito, o paquímetro pode deformar e você está fazendo a medição errada também. Então, na hora que você está medindo, você tem que estar conhecendo, assim, apesar de tudo, você tem que conhecer muito bem até o instrumento que você está medindo. Por mais que seja um paquímetro. Até uma trena, se você não sabe usar direito, você tem problema, você pode medir errado com a trena. Micrômetro, por exemplo, se você pega um micrômetro muito grande, além de você ter o erro da dilatação térmica, você também pode ter o erro da deflexão do arco. Então, às vezes, você pega o micrômetro, você zera ele numa posição na metrologia, e quando você vai usar ele na produção, você usa em outra posição. Então, só de você trocar a posição, em vez de você fazer, você zera ele na vertical e usa ele na horizontal. Só isso pode ser que já está acarretando um erro na sua medição. Se o pessoal tivesse mais esse conhecimento da incerteza, isso tudo, vamos dizer assim, né, isso tudo entraria como fonte de incerteza na sua medição, né, no dia a dia. Então você saberia o que influencia e o que não influencia no seu resultado, né, das suas medições. E o que você poderia fazer era, tipo, eu até falo, né, quando a gente dá treinamento, é você fazer uma tempestade de ideias. Você vai fazer alguma medição, fala assim, o que pode estar interferindo nessa medição? Você tem que ter, né, se você já mede um tempo com esse instrumento, você tem um pouco de noção e sabe o que pode dar errado na hora que você vai medir, né? Tem vários fatores. E esses fatores podem contribuir e serem um fator de, vamos dizer assim, de incerteza para o seu processo de medição, né? Você falou uma coisa engraçada, eu nunca tinha pensado nessa história do paquim, pode relacionar o paquiderme com uma coisa assim mais lenta, engraçada. Aí você depois comentou sobre a trena. A princípio o pessoal fala, a trena é uma coisa muito simples, é um instrumento que não tem muita responsabilidade, mas às vezes o pessoal se engana. Por exemplo, as trenas, elas são utilizadas, claro que não é qualquer trena, para fazer arqueação de tanque, né, para você fazer o arqueamento e usada como referência para a calibração de medidores, inclusive automáticos de nível, medidores tipo radar, ultrassom. Você usa a trena como um padrão de referência de calibração. Claro que aí é uma trena profissional, né? E assim, a trena, a norma brasileira tem a trena tipo 1 e a tipo 2, né? Uhum. Nenhuma trena nacional, assim, nenhuma trena que é fabricada hoje aqui atende a classe 1 de trena no Brasil. Se você quer uma trena classe 1, você tem que importar, tem que trazer de fora. Você não consegue essa tolerância aqui, hoje em dia. Aí o que você faz? Igual o professor falou do nível, né? Imagina, você tá no tanque lá. Imagina 1 milímetro de erro na trena, quanto de líquido, ou de gasolina, combustível, você não pode estar medindo errado porque a trena está com 1 milímetro de erro. Dependendo do diâmetro do tanque, né? Então, esse sentido. Então, vamos supor, até sua incerteza. Se você pegar o erro da trena mais a incerteza,
essa incerteza que você tem é o quanto que você pode estar ganhando ou perdendo de líquido, né, de combustível. Sim. E as trenas é bem isso mesmo, né? É bem essa questão, é um instrumento simples, né? Aquela ponta da trena, né? A cada 10 que você pergunta, 10 não sabe como é que usa, né? Essas são coisas complicadas mesmo. É Sim, algo que falta, né? a gente calibrava para a Petrobras algumas trenas, mas a gente calibrava para um fabricante que mandava para a Petrobras. E era engraçado assim que a Petrobras exigia um erro lá de ter uma tolerância interna deles. E o cara, tipo assim, o cara mandava, sei lá, 30 trenas, dessas 30 a gente conseguia pelo menos achar duas que atendessem à tolerância da Petrobras. Então, assim, é difícil você conseguir fabricar dentro assim, uma trena que tenha o erro, não que seja um erro baixo, mas um erro tolerável para você conseguir fazer essas medições de tanque. Sim, sim. É porque são as influências que você tem mesmo, né? Você faz essa medição de tanque, essas medições que necessita uma pressão muito maior, né? É complicado. É igual, não me lembro agora o nome do equipamento, mas onde você tem uma trena, você tem tipo um pulsão na ponta, né? É usado muito em tanque também. É o prumo. O prumo, né? É outro instrumento também que é Lastro, um problema. lastro. É o lastro da trena. Chama lastro na norma. Aquilo lá também é normalizado. Assim, não tem muito para onde correr, né? Você, assim, para trabalhar direitinho, você tem que saber o que você está fazendo, o que você tá operando. Desde uma trena até uma máquina de medir tridimensional, o que você não operar direito vai ter problema, vai ter erro. Né? E se você você primeiro calibrando, né, tudo certinho, para você primeiro conhecer o erro que aquele instrumento está apresentando. E junto com o erro você tem certeza, para você saber o intervalo o intervalo de confiança que você tem com aquele tipo de instrumento. Mas assim, acho que todo nesse sentido você tem, como eu disse, né, você tem que conhecer muito bem o seu processo. Se você não conhece o seu processo, às vezes você cria né, igual eu falei, você vai criar uma tolerância, ou você vai criar um critério de aceitação com um número mágico que pode estar te dando prejuízo, né? E você está falando, beleza, para mim está atendendo, mas às vezes você não sabe até quanto que isso pode estar te prejudicando. Sim. E em alguns casos é um volume muito grande, né? É algo que se você for olhar, você acaba assustando, né? Quando você coloca isso em valores, né? Sim. Aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes o pessoal muitas vezes, tem gente que usa critério de aceitação, valor normativo, ou tolerância de fabricação, tolerância de fabricante, né? Essas tolerâncias que vem em catálogo. Sim. Mas o pessoal não pode esquecer que aqueles valores é para instrumento novo, né? Depois que você está usando o equipamento, aquilo ali já não vale mais. E outra coisa, aqueles valores você não consegue atender por um tempo, porque o instrumento vai desgastando, tem algum problema. Então, se você compra o instrumento em cima da tolerância de processo, você teria que estar da tolerância do fabricante, você teria que estar comprando um instrumento 10 vezes mais preciso, porque você teria que contar o tempo que ele vai desgastar ao longo dos anos, né? Para que você, sei lá, se você já compra ele já dentro da sua tolerância, às vezes depois de um ano, dependendo do tanto que você usa o instrumento, ele já vai estar gasto e você não vai conseguir mais usar. Tem que comprar um instrumento por ano quase, né? Sim, exatamente. E que é engraçado que isso é um ponto que a gente vê muito na indústria também, né? Em alguns casos, o critério determinado para o instrumento é com base no que o fabricante diz, né? Naqueles dados, e não necessariamente do processo. Esse aqui é algo bem interessante, né? Onde você começa a ver que a falta de aquele conhecimento, ou seja, lá no início do ano, aquele conhecimento do que eu estou medindo efetivamente, do que eu estou produzindo, até onde eu posso errar, para que ele possa determinar o instrumento. Né? E aí, consequentemente, a incerteza. Né? Sim, tem instrumentos e instrumentos. Tem instrumento que é normativo, não tem para onde você correr. Então, vamos supor que você vai fazer alguma coisa que, sei lá, você vai fazer uma medida, você tem que ter uma tolerância. Você vai fazer uma medida aqui sei lá, em São Paulo, para a peça encaixar lá na Bahia. Todo mundo tem que estar falando a mesma língua, então tem que ter uma norma aí que vai mandar, que vai todo mundo conversar em cima da tolerância normativa. Mas tem instrumento que não tem como você fazer isso, né? Então você tem que criar um critério de aceitação que seja coerente com o seu processo.
Se você não for, igual eu até brinco com o pessoal, assim, às vezes o pessoal fala, eu faço a tolerância do jeito X. Se você vai trabalhar dentro do seu processo, o erro vai ficar dentro da sua casa, né? Então você consegue ter uma abertura um pouco maior. Você não precisa fazer ter um critério de aceitação muito fechado, se é você mesmo que vai controlar isso. Né? Mas acontece, vai de instrumento para instrumento, igual a balança. A balança tem a portaria lá, a portaria do IPEM que te ajuda nesse sentido. E mesmo assim, a portaria do IPEM fala que aquele critério que ela tem lá é para instrumento novo. Quando o instrumento está em uso, é o dobro do que está falando na portaria. Né? Mesmo assim, ela ainda avisa. Depois que está em uso, essa tolerância é o dobro. Então, todos os instrumentos você tem que, além de conhecer, né, é bom se informar bastante sobre o que você está usando, né, o instrumento que você está usando. Isso é a questão, inclusive, aí de classe de exatidão. Às vezes o pessoal acha que, bom, se tem uma classe de exatidão, significa que também o instrumento ele sempre apresenta aquele erro. Então, e a gente sabe que isso seria o erro máximo aceitável, né? Sim. Aquele erro máximo aceitável, o instrumento ainda está bom. Aí você diz, bom, mas esse erro é muito alto. Bom, mas se ele tem essa classe de exatidão, ele foi projetado para isso. Quando você calibra, você verifica se ele atende ou não, né? A esse erro essa classe de exatidão. Se ela não é adequada para o teu processo, aí vem aquela história. Então, eu estou usando o equipamento errado, inadequado, né? Estou usando o instrumento inadequado. E aí, você como prestador de serviço, né? Como um cara que executa serviços de calibração, como é que você vê essa questão de comprar o serviço de calibração? Os clientes sabem comprar um serviço? Qual é a maior dificuldade? Eu tenho paquímetro aqui de 0 a 150, tua mãe calibra. Uma dificuldade é essa, que às vezes o pessoal não sabe a tolerância de fabricação do instrumento, calibra, e às vezes o instrumento apresenta um erro que parece ser alto, mas ele não é alto, é o erro tolerado pelo próprio fabricante. E às vezes o pessoal não se atenta para isso. Essa é uma questão que a gente tem bastante dificuldade no dia a dia. E na questão de compra, na parte dimensional não é tão complicado. O que o pessoal tem que se atentar é com a CMC dos laboratórios. Porque assim, vamos dizer assim, o mundo ideal seria você comprar a calibração de um laboratório acreditado, né? Nem todo mundo faz isso. O pessoal normalmente hoje em dia calibra rastreável. Então, né, tem esse negócio da calibração rastreável e calibração RBC. Então, se você fosse no mundo ideal, você compraria sua calibração num laboratório RBC. Então você entra lá no site do Inmetro e, por exemplo, lá que você vai calibrar seu paquímetro de 150 milímetros. Lá no site do Inmetro, você já consegue buscar todos os laboratórios que fazem a calibração de paquímetro. Então você consegue buscar pelo serviço paquímetro. E quando você tira essa lista de laboratórios, cada laboratório vai ter uma incerteza. Então você tem lá o laboratório A tem uma incerteza de 1 centésimo, o laboratório B tem uma incerteza de 2 centésimos e o laboratório C tem uma incerteza de 5 centésimos. Então vamos supor, pode ser que como o laboratório C tem uma incerteza de 5 centésimos, o valor da calibração dele pode ser mais baixo, porque ele tem uma incerteza maior. Então normalmente os laboratórios que têm certeza mais baixa costumam cobrar um pouco mais, porque eles têm um padrão um pouco melhor, tem um processo um pouco mais controlado, né? Tem vários fatores. Então aí você já, aquela sua certeza, né, que você já está buscando, que é que a gente está falando aqui da sua incerteza de medição, ali você já tem um parâmetro de qual laboratório vai te atender dentro do seu critério de aceitação. Porque vamos supor que você tem um critério de aceitação de 3 centésimos e você vai comprar um serviço do laboratório que tem uma incerteza de 5 centésimos, só porque ele vende a calibração mais barato. E você nem olha o critério, a CMC dele, você nem olha a CMC como se fosse a menor incerteza que o laboratório pode alcançar para aquele serviço. Então você nem olha o mínimo que ele pode alcançar para aquele serviço de calibração de paquímetro é 5 centésimos. Você vai lá, manda a calibração para ele, aí quando ele te devolve o certificado, você fala, não, mas só essa incerteza já reprova o meu instrumento. Aí você fala, putz, mas você não fez análise crítica lá na hora de fazer a busca pelo fornecedor? Você não viu que a minha incerteza já era 5 centésimos? Então, às vezes, nesse sentido, você tem que tomar cuidado. Quando você vai selecionar um provedor, você tem que ver se aquele provedor atende se a incerteza que ele tem atende ao seu critério de aceitação.
uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre converso bastante com os clientes, é de você conhecer o laboratório que você faz as suas calibrações. Você visitar o laboratório, né? Esse é um dos fatores, né, para você comprar um serviço de calibração. Acho que você tem que conhecer, porque assim, um laboratório de calibração, ele não fabrica nada. Quando o cliente manda o instrumento para a gente, lá na Laftec, a gente não faz, assim, o máximo que a gente vai fazer é limpar o instrumento para o cliente. Mas a gente não faz nenhuma transformação no instrumento, não é uma coisa produtiva. O que a gente vende, que um laboratório de metrologia vende para o cliente é confiança. Se você não faz uma calibração e o cliente não sente confiança, ou se você faz uma coisa errada e o cliente tem prejuízo, ele não vai sentir confiança em você e não vai mandar mais instrumento para você. Então, quando você vende uma calibração, na verdade, você está vendendo confiança para o cliente. E a incerteza, né, tá envolvida nessa confiança. Porque se o laboratório não sabe o que ele está fazendo, ele não vai conseguir entregar a incerteza do jeito certo para o cliente. Ou, muito laboratório põe uma incerteza muito baixa. E às vezes não tem nada a ver com aquele processo, né, com aquela calibração. Então, tem que tomar muito cuidado para você vender essa confiança e o laboratório conseguir atender, né, do jeito que o cliente precisa. Por isso que eu acho assim, que tem que ter uma parceria entre o cliente e o laboratório de metrologia. Então, para você comprar um serviço de calibração, primeira coisa, eu recomendo você selecionar um laboratório que seja acreditado. Segundo, você analisar a melhor capacidade de medição, lá, que é a CMC, é a menor incerteza que o laboratório pode alcançar para aquele tipo de calibração que você tá querendo. E nunca ficar assim, você vai fazer uma cotação, né? Mas toma cuidado com os valores, porque às vezes o barato vai acabar saindo caro, né? Sim. Mas como é que você vê essa dificuldade dos laboratórios em si, né? Porque isso que você falou algo muito importante, ou seja, ver a menor incerteza, né? Isso é um ponto interessante porque, na verdade, o que o laboratório, a CMC, é o menor valor de incerteza que o laboratório pode declarar, né? Ou seja, ele não pode declarar nada abaixo daquilo, mas ele pode declarar muito acima disso, até dependendo da própria característica e comportamento do instrumento, né? Uhum. Então, quer dizer, como é que você vê essa dificuldade dos laboratórios em atender exatamente o que a empresa precisa? Tá? Eu falo isso até porque, comercialmente, né, principalmente as empresas de médio e grande porte, quem está fazendo a compra é o pessoal de compras. Óbvio, né? Não tem nada aqui, né? Então, quer dizer, o pessoal de compras eu tenho isso e, de forma, em alguns casos, opinião pessoal minha, errônea, ele luta pelo preço, né? Então, às vezes, ele deixa essas características metrológicas de lado, né? Que são importantíssimas, porque isso afeta diretamente o processo, e o que ele poderia estar ali lutando por preço, na verdade, ele está levando prejuízo para a empresa, né? Essa relação, como é que você vê essa relação? Laboratório, que eu acredito que isso seja um dos pontos, né? Um grande problema que os laboratórios possuem, principalmente de calibração, essa relação de atender a necessidade do cliente, ou seja, da área comercial de uma empresa junto ao laboratório, fazendo essa compra, todo esse processo. Como é que você vê se tem essa dificuldade, se não tem, enfim? O que acontece assim, até 17.025 fala agora, né, que você, quando vai fazer um pedido de compra, tem que estar descrito todas as informações que você precisa para aquela calibração. Então, assim, dois fatores. Primeiro, igual eu falei, tanto como você tem a engenharia, que teria que estar alinhada com a metrologia, o processo de compras também teria que ter essa conversa com a metrologia. Então, se você sabe que você vai fazer o comprador, ele vai comprar alinhado com aquilo que você selecionou, né? Então, como eu disse, se você não tem o critério de aceitação definido corretamente e você não passa, vamos supor, eu vou mandar calibrar um paquímetro. Eu nem sei qual o critério de aceitação do paquímetro, você vai pedir para comprar um paquímetro. Então, se você você não passa as informações, qualquer um te atende, né? Assim, para o comprador. Qualquer um vai atender. Agora, se você passa as informações, eu quero um laboratório com uma incerteza mínima de 1/100, né? Você teria que passar essa informação correta para o comprador, porque na hora que ele for bater lá o martelo, ele vai saber que ele tem que buscar, ele vai ter que correr atrás de laboratórios com essa incerteza. Não é, assim, vamos dizer assim, não que não seja uma coisa que aconteça, mas, né, a gente teria que buscar nesse sentido. Se você vai comprar você vai solicitar uma calibração, você tem que passar todas as informações.
E às vezes, como a gente está falando aqui, que a incerteza não é uma coisa que é difundida, o pessoal não tem essa noção da incerteza, né? Então seria interessante, quando você vai comprar um serviço de calibração, que você não é você diretamente que compra, você vai ter que passar para o departamento de compras, é interessante que você coloque todas as informações importantes para que o comprador, na hora que ele for fazer essa solicitação, ele consiga ter um embasamento para solicitar a calibração de forma correta. Então, por isso que é importante ter o critério de aceitação já desenvolvido, certinho, para na hora que você fazer esse processo de compra, você passa essa informação e o comprador tem que comprar a calibração em cima daquilo que você, do critério de aceitação que você desenvolveu. Não adianta nada você depois ainda reclamar para o comprador que ele comprou errado, mas na prática ele não tem esse know-how, né? Ele não sabe essas informações. E, como eu disse, a empresa tem que estar trabalhando, todo mundo remando para o mesmo lado. E para todo mundo ter remado do mesmo lado tem que ter essa comunicação, né? Então, muitas vezes, a falta de comunicação pode causar esses atritos aí e essa falta de, vamos dizer assim, esse prejuízo para a empresa de estar comprando uma incerteza que não é adequada para o processo produtivo dela, né? Sim, sim. Eu vejo isso até como algo que para a gente, né? Ou seja, foi aquilo que nós comentamos lá atrás, né? Nós que vivemos o mundo, né? Ou seja, está bem no dia a dia da metrologia, né? Mas é quando a gente olha para as empresas e fala, pô, podia passar mais informação, podia ter mais informação, né? As empresas, os profissionais, né? A gente tinha que, de alguma forma, difundir mais informação para que esses problemas não ocorressem, né? Para que isso ficasse mais claro. Né? Se você for ver, a metrologia, eu falei que ela é intrínseca, né? Mas assim, igual, você não tem técnico de metrologia hoje. Onde que forma técnico de metrologia? É no Rio de Janeiro, tem um curso, acho que lá no Nordeste. Então, em São Paulo, que é o maior polo industrial, não tem um curso de metrologia, de técnica em metrologia. Então a gente não tem vamos dizer assim, a gente não tem nada voltado para esse problema, vamos dizer assim, para você desenvolver esse problema. E a metrologia, quando é tratada como uma matéria num curso, se você fizer mecatrônica e você falar, tem metrologia no meu curso, o que o cara vai aprender? Ele vai aprender a medir com paquímetro, micrômetro, e vai aprender a transformar de milímetro para polegada, de polegada para milímetro. É isso que o pessoal acha que é metrologia. Metrologia, se você tivesse um curso sério de metrologia, nem que fosse uma matéria, o que você tem que, no mínimo, aprender? Análise de certificado. Acho que isso teria que ser o mínimo que você aprenderia num curso de metrologia. Você tem que aprender a analisar um certificado. Aprender a saber o que é uma incerteza de medição, aprender o que é o K, o V efetivo, né, a parte estatística do certificado. Se você não aprende isso numa matéria que seja, num cursinho de metrologia, alguma coisa está errada. Né? Metrologia não é você calibrar, mexer com paquímetro e micrômetro e transformar de milímetro para polegada. Isso teria que ser um pouco mais desenvolvido e um pouco mais levado a sério. Os professores de metrologia, assim, o professor não é de metrologia, né? Então, às vezes o pessoal vê metrologia e pensa que é isso. Então, teria que ter uma mudança na grade, uma atenção maior para esse sentido. Teria que ter, né, um pouco mais nos cursos, ou a gente ter um curso técnico em metrologia, ou uma matéria que fosse mais específica em metrologia nos cursos técnicos, né? Todo curso técnico teria que ter metrologia. Só que normalmente os cursos que tem metrologia é o curso de mecânica e mecatrônica. Eu fiz eletrônica e meu curso não tinha metrologia. Né? Então, acho que isso é uma coisa que faz falta, né, no currículo. Você não fez recente esse curso. Imagina quando eu fiz a engenharia lá atrás. O negócio era complicado. Mas isso foi uma coisa engraçada que eu lembrei. Bom, você sabe que eu tenho pelo menos 2 livros publicados, né, de metrologia. Você tem os 2, né? E aí eu tenho um genro que é legal. Eu tenho um genro que fez também engenharia elétrica na UF, né, a universidade aqui do Rio, e tinha uma disciplina lá de metrologia. Como ele já tinha visto meu livro e tal, e aí durante a disciplina ele falou, não, mas não tá bom não. Aí ele levou o livro lá pro professor da disciplina e o cara começou a seguir os conceitos que eu tinha ali para poder explicar realmente essa questão da metrologia. Porque é aquela história. O cara não tem, como você falou, não tem que saber calcular em incerteza de medição, mas tem que entender que ela existe para poder utilizar. Outro dia eu
chamaram de que era um treinamento. Mas para mim foi uma palestra para falar sobre, de 2 horas sobre esse negócio do certificado. O público era pessoal de segurança do trabalho, né, de segurança aí quais eram os equipamentos que eles usavam? Tipo, manômetro, termômetro e decibelímetro. E aí me mostraram um certificado de decibelímetro, só que a calibração foi feita por um ponto que não era utilizado, porque o que é importante você medir? Existe uma legislação que se o ruído estiver acima de 90 decibéis, você tem risco de surdez. Então é um ponto que o pessoal checa. Só que o instrumento estava calibrado em 30, alguma coisa assim, porque quem solicitou, os usuários não sabem disso. Recebe, não faz. Então, é o que falou, você não sabe nem comprar o serviço. Solicitar a coisa correta, não entende isso. Mas eu vejo bem como o Marlon falou, tá? Eu tenho isso para mim é muito claro também, né? E veja, vamos lá, não sei quanto tempo o Marlon tem de recente, o Pedro com certeza é mais velho do que eu, mas a minha formação é mecânica, né? E é bem isso, né? Ou seja, a metrologia que você vê é leitura de instrumento e olhe lá, né? Tamanha importância que a metrologia tem, né? Deveria realmente haver um movimento para que a metrologia fosse não só direcionada como curso técnico, né? Mas que a sociedade como um todo tivesse uma noção melhor do que é metrologia, né? Do que efetivamente... Não que entrasse ali, isso aí eu ficaria mais do que é metrologia, dos cursos, eu ficaria efetivamente para os cursos técnicos, mas a importância que ela tem, né? Porque às vezes é uma balança do mercado que está errada, a bomba do posto de gasolina, ou seja, são questões que você, com o mínimo, né? Você, médico, por exemplo, sabe, eu tenho... nesse ponto eu tenho uma certa experiência, porque minha mãe é enfermeira. E a minha mãe tem um esfigmomanômetro aqui, nunca calibrou na vida, ela acredita naquilo até hoje, que deve ter uns 80 anos. Entendeu? Então, quer dizer, olha, como é que você confia, como é que você vê isso, né? Então, o negócio é bem mais complicado, né? Essa questão do conhecimento metrológico, o mínimo necessário, né? Então, eu vejo isso com muita preocupação, sabe? Todos os cursos deveriam ter ali uma cadeira, efetivamente, onde você pudesse entender o mínimo possível para que os profissionais pudessem, efetivamente, entender a análise crítica de certificado, o que é erro, o que é incerteza. Não precisa calcular, mas como eu trato, critério de aceitação, até onde influencia, onde não influencia, né? Acredito que é um movimento que nós, metrologistas, ou seja, de certa forma, aí, pudesse estar atuando nisso, né? A gente, um dos intuitos do canal Metrologia lá é a gente tentar difundir de forma um pouco mais lúdica, né, esse sentido de você ter a metrologia. Mas, assim, o conhecimento tem que ser buscado, mesmo quando você não trabalha com... Você não teve formação em metrologia. Você tem que buscar essas informações, né? Eu acho que você tem que partir e correr atrás correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Então, se você está dentro de um setor de metrologia e você não sabe nem o que é um certificado de calibração, tem que correr atrás. E você não precisa fazer um curso, igual tem um livro do professor, que é interessante, né, do Pedro Paulo. Tem literatura, tipo, o livro do professor, ele é bem simples, assim, ele é didático, né? Então, se você segue ele, né, é um curso praticamente de metrologia ali. Então, pelo menos ler alguma coisa ou tentar correr atrás. Tem que correr atrás do prejuízo, não tem jeito. E você tem que saber, né, conhecer melhor o seu processo produtivo, começar a se inteirar mais sobre o que você está produzindo, o que você está fazendo, para você conseguir medir com mais assertividade e saber medir melhor o que você está fazendo, né? Saber o que você está fazendo melhor e medir, né, com qualidade. Acho que isso é importante, né? A gente tem que partir da gente. Não adianta a gente ficar reclamando que não sabe e também não tomar nenhuma ação. Tem que ter uma ação aí, no meio do caminho. Exatamente. Por isso que eu acho que o Intec é importante para isso.
o Intec tem essa finalidade de você buscar esse conhecimento, né? Você ter com essa junção de vários profissionais de áreas diferentes, você vai, como se fosse você abrindo um leque. Dentro desse leque, você vai olhar e falar, não, isso aqui é muito interessante, isso aqui eu sei que não vai servir para o meu dia a dia, mas é uma coisa que é interessante eu saber, nossa, isso aqui vai cair certinho para o que eu preciso. Então, assim, o leque aberto, aí fica assim, como se fosse como fala, aquele self-service. Você vai lá, o buffet está na sua frente, aí você vai ter que ver o que você quer. Né? Eu quero mais isso aqui. Você não vai deixar de comer uma coisa para pegar outra, mas assim, você vai escolher um pouquinho de cada para você experimentar tudo, né? E tem coisa que você vai gostar mais, tem coisa que não. Mas acho que assim, o conhecimento, né, nunca é demais. E você saber, né, você vai aumentar o seu leque e conhecer mais sobre a metrologia, o Intec é uma oportunidade, né? Essa é a ideia, né? É entregar esse conhecimento para as pessoas, né? Desde o início aí, a intenção não era fazer nenhum congresso de metrologia, porque existem os congressos, o IMET que coordena, a Sociedade Brasileira de Metrologia, tem uns congressos científicos, onde você tem os trabalhos mais técnicos. Não é essa nossa intenção. Justamente o que a gente quis e quer fazer é que a gente possa mostrar a metrologia no dia a dia, tanto do ponto de vista do usuário, quanto do ponto de vista do usuário tipo de indústria, ou mesmo de laboratórios, ou a pessoa que está envolvida com a questão de medição. Então, esse primeiro encontro, eu procurei chamar pessoas aí das várias áreas, vai trazer casos que são situações que são aplicáveis, né? Ali do dia a dia. Eu não estou aqui pedindo para o Marlon falar sobre a medição da casca do ovo. Não, a não ser que seja importante você medir a espessura da casca do ovo para alguma coisa, mas para o dia a dia não é. Então... Sim. Não, então, vamos supor, eu vou falar da parte das componentes de incerteza na metrologia dimensional. Então, às vezes você mede, você trabalha dentro de um laboratório dimensional, então é interessante você saber o que pode ser uma fonte de incerteza para fazer uma medição dimensional. Então, mesmo que você não trabalhe em laboratório, é uma informação que seja talvez interessante para você tirar algum conhecimento para o seu dia a dia, né? Quem faz a medição saber que tem esses componentes, né? Que essas coisas. O cuidado que tem que ter, mesmo que não seja, como você falou, dentro de um laboratório, seja numa oficina, seja num processo lá de usinagem, um negócio. Sim. Até porque as componentes de incerteza elas são as mesmas, né? Você vai ter as mesmas componentes ali, ou quase todas, né? A que você tem no laboratório dimensional, no processo de usinagem metal-mecânica, é praticamente o mesmo, né? Você uma ou outra, um monte específico, é um caso muito específico, mas fora isso, quem estiver medindo lá vai usar as mesmas componentes. Né? Sim. Legal, verdade. Quanto tempo tem? Rapaz, já estamos chegando aí no finalzinho. Derrubou nossa live aí. Bom, eu acho que a gente discutiu bastante coisa, né? A gente falou que foi bastante interessante aí. Passou rapidinho. Pois é. As coisas a gente vai conversando aí, né? Você, o tempo, como diz, o tempo voa, né? Boa. Bom, é relativo. Eu vou tirar aqui os comentários da minha tela aqui, para a gente poder fazer um print na tela, né? Vocês não estão vendo aqui, mas fica um monte de coisa aqui na minha tela, aqui, então eu tirei. Vamos ver se dessa vez eu derrubo. A última vez eu fui tirar uma foto, quase que eu derrubei ela. Então vamos lá, vamos dar um X aí. Tá aí, já deu, legal. Aí eu vou mandar para vocês aí a foto também. Legal. Bom, Marlon, obrigado aí, que eu acho que foi muito legal. E aí nos encontramos oficialmente agora no nosso evento lá. Você trazendo essas informações e a gente vai discutir mais. Lá a gente vai fazer mais outras perguntas aí para, focando no negócio, legal. Explorando mais. Legal. Então espero quem puder participar lá do Intec e poder assistir as palestras. Acho que vai ser muito interessante. Então aproveitem essa oportunidade.
Não, com certeza. A gente espera que tenha bastante gente lá para poder receber esse conteúdo que a gente está trazendo aí com todo amor e carinho. Legal. E obrigado pelo convite, mais uma vez. Nós é que agradecemos a tua presença, cara. Valeu. Valeu, obrigado. Um abraço. Boa noite. Tudo de Tchau, bom. prazer. Tchau. Até logo, uma ótima noite. Tchau. Vocês também. Tchau. Bom descanso. Vocês que estão ainda aí, curtam o negócio, curtam o nosso Intec lá. Vão lá no nosso site e curtam bastante. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.